no dia 2 de fevereiro na Supercopa do Brasil e vai ser o rival do Flamengo durante a temporada 2025. Um time que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, obviamente ele entra no próximo ano como o time a ser batido, digamos assim, embora esteja passando por uma metamorfose. Se é que a gente pode chamar de metamorfose, porque muitas mudanças estão acontecendo. Inclusive, o técnico Arthur Jorge vai sair, já emendando essa informação. Acabei de conversar com uma pessoa ligada a ele aqui, que ele está finalizando os últimos detalhes com o Al Rayyan do Catar, e aí, em seguida, esse clube do Catar vai pagar a multa rescisória ao Botafogo e anunciar a contratação de Arthur Jorge por um contrato válido por 2 anos e meio, obviamente, e com um salário daquele jeito que você já sabe como é que funciona lá no mundo árabe. Então, o Botafogo perdendo o treinador, perdendo também alguns jogadores que já se despediram, o próprio Botafogo renovando muito o elenco, e vai perder o Luiz Henrique também, o atacante, que foi eleito, inclusive, o Rei da América nesse dia 31 de dezembro. E aí eu estava conversando com uma pessoa para saber sobre o futuro dele, até porque o Fabrício Romano, que é especializado em mercado de transferência, noticiou o interesse da Fiorentina, mas o John Textor não aceitou pelos valores. Lembrando que o Luiz Henrique pertence ao grupo do John Textor. Inicialmente ele veio para o Botafogo para depois ir para a Europa para vestir a camisa do Lyon, e é isso que vai acontecer. Em 2025, segundo eu apurei, ele não fica no Botafogo. Ele nos próximos dias viaja para poder se apresentar ao Lyon e aí depois vão definir o futuro dele. Mas o que me garantiram é que no Botafogo em 2025 o Luiz Henrique não estará. E eu vejo muita gente, óbvio, que também tem um lado torcedor para poder zoar o rival, mas eu vejo muita gente, entre aspas, zoando e criticando o Botafogo, chamando de clube satélite. Gente, o Botafogo faz parte de um grupo, tá? Ali nesse grupo tem vários times. E, obviamente, por exemplo, o Thiago Almada, quando ele veio para o Botafogo, já sabia que ele iria para o Lyon depois. O Luiz Henrique também, inclusive, tinha a possibilidade de Luiz Henrique ir já no meio do ano, mas ele não quis ir, quis ficar, beleza, e agora ele vai viajar para poder se apresentar ao Lyon. Eu não vejo nenhum problema isso, a partir do momento que você se torna SAF e esse clube faz parte de um grupo, isso vai acontecer, não tem jeito, isso vai acontecer. Eu não vejo nenhum demérito do Botafogo, muito pelo contrário, o jogador veio, conquistou títulos importantes, foi importante, inclusive começou a ser convocado para a seleção brasileira e agora vai voltar para a Europa, para onde ele queria estar. E não tem nenhum problema nisso, pelo menos é a minha visão, mas óbvio, o torcedor ele não vai perder a oportunidade de, entre aspas, repito, zoar o rival. Mas isso, fica essa informação aí envolvendo o Botafogo, que é rival do Flamengo na Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, jogo que vai ser disputado em Belém, tá bom? Vamos lá, informação sobre o Lassina Traoré, o atacante que pertence ao Shakhtar. A atualização que eu tenho é a seguinte: o Flamengo não vai avançar na negociação por esse jogador. Existia sim o interesse, existia sim a possibilidade de o Flamengo tentar o empréstimo, mas foi o que eu falei no vídeo de ontem. O José Boto, que é o novo dirigente do Flamengo, iria sondar a situação clínica do jogador que passou recentemente por um grave problema no joelho, uma cirurgia muito grave, e aí um problema sério, e com isso o José Boto entendeu, após fazer essa análise, essa verificação, essa consulta, entendeu que a parte clínica do jogador ainda preocupa e que teoricamente não vale o risco de contratá-lo agora mesmo que seja por empréstimo. Então o jogador a priori está descartado, tá, da diretoria do Flamengo. Ah, Vene, e o Firmino? O Firmino continua na mira, mas o Firmino é um caso, digamos, mais complexo, porque depende também do lado financeiro. Ele tem contrato longo com o clube lá da Arábia Saudita, até 2026, ele recebe um alto salário, então teria que ter uma negociação extremamente desgastante para poder conseguir a contratação desse jogador, mas o jogador continua na mira, ele continua em pauta no Flamengo. Essa foi a palavra utilizada para mim, que eu vou repetir aqui para vocês. O jogador continua em pauta. Tem negociação em andamento? A informação que eu tenho até o dia 31 de dezembro de 2024, não, mas é um jogador que está em pauta. É totalmente diferente do Lassina Traoré, que não está mais em pauta, foi, entre aspas, descartado por conta dessa situação clínica dele que preocupa. E para finalizar nosso vídeo, galera, um vídeo rápido para fechar esse ano maravilhoso de 2024, José Boto. Eu vi ontem, por exemplo, eu até destaquei essa declaração dele, que eu acho que foi uma declaração extremamente importante, que ele falou, para mim foi a mais importante até.
Ele falou o seguinte, chamou responsabilidade, tá? O Felipe Luiz foi uma escolha minha e se falhar a culpa é minha. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha, não só ele. Porque isso é fácil, muda de treinador 11 vezes e ninguém tem culpa, fecha aspas. Ele tá certo. O que ele tá querendo dizer? Que a antiga gestão a todo momento mudava treinador. Mas, Vene, isso deu certo, porque olha a quantidade de títulos que o Flamengo conseguiu. Beleza, você quer deitar nessa teoria de que deu certo, essa mudança constante de treinador, beleza, mas o Flamengo poderia ter conquistado muito mais títulos que o conquistou nos últimos 6 anos se não tivesse tanta troca de treinadores assim. E se teve tanta troca de treinador assim é porque os dirigentes estavam errando, né? Eu acho que o José Boto está certo. Que se o Felipe Luiz não der certo, que foi uma escolha dele, ele tem que ser cobrado, não só o Felipe Luiz. A culpa não é só do treinador. É muito fácil. Errou, troca de treinador. Fica nessa troca constante. Não é assim. E o José Boto, quando ele diz que vai fechar, que vai restringir, inclusive vai mudar a filosofia, que é só quem faz parte do futebol, gente, ele está certo. Acabou o trem da alegria nas viagens. Repara só que nos últimos anos, nas viagens do Flamengo, era um trem da alegria danada. Um monte de gente que nem deveria estar lá viajando. E no mesmo avião. Beleza, se fosse até em avião separado ou em hotel separado, ok. Mas é óbvio, gente, a gente sabe que quem está ali e não faz parte do futebol, para que está ali? Qual é a necessidade de estar ali? E o José Boto ele já está sendo criticado. Não, isso não faz o menor sentido. O José Boto tem dias de Flamengo e já vão começar, entre aspas, a fritar o novo profissional do Flamengo. Eu já vi que incomodou muita gente o fato do Flamengo ter dado holofote para ele, Flá TV fazendo transmissão na chegada dele, entrevista coletiva. Qual é o problema disso, gente? Estamos falando de um baita profissional. E o Flamengo está sendo pioneiro, está trazendo um dirigente estrangeiro num país que é uma panela danada com treinadores estrangeiros, embora agora menos ainda, mas agora vai ser também com dirigente? Não faz o menor sentido. Então, eu acho que o José Boto ele precisa ter o apoio de todos, o respaldo de todos. E, pelo menos, ao que parece, ele terá o respaldo da nova gestão do Flamengo.